pelo podcast. Daniel, eu queria começar exatamente com mais uma crise política na França. Como você disse, virou normalidade, né? A França simplesmente não consegue estabelecer qualquer tipo de normalidade política, né? Um primeiro-ministro que basicamente governe ali com um pouco mais de continuidade. Só para a gente lembrar, a França tem um sistema diferente do brasileiro, aliás, é um sistema bastante peculiar, pelo fato de que tem o presidente, né, que a gente sempre ouve falar, o Macron, fala do Macron para cá, Macron para lá, mas na prática você tem um primeiro-ministro que é quem toca o governo no cotidiano. A gente viu no ano passado, Daniel, a dificuldade que foi ter um primeiro-ministro que permanecesse durante um pouco mais de tempo. A gente teve, por exemplo, o Barnier, que durou pouquíssimo tempo, ele permaneceu apenas 3 meses no poder. O Macron demorou um tempão até conseguir viabilizar quem seria o novo primeiro-ministro e finalmente indicou o Bayrou, né, o François Bayrou, que é o atual primeiro-ministro. Ele está no poder há alguns meses e ele enfrentou hoje, Daniel, a inacreditável 8ª tentativa de destituí-lo desde que ele se tornou primeiro-ministro em dezembro do ano passado, né? Falei que foi esse ano, mas na verdade foi no finalzinho do ano passado, ele se tornou primeiro-ministro. Então, Daniel, ele está no poder aí, vai completar ainda 8 meses e ele já passou por 8 tentativas de destituição. Hoje, Daniel, mais uma vez, a tentativa de destituição fracassou. O parlamento francês, né, quando a gente fala sobre a Assembleia Nacional, tem 577 cadeiras, então você precisa de metade para conseguir a destituição, então você precisa de 289 votos para poder destituí-lo, e ele recebeu apenas 189, ou seja, ficou relativamente distante. Agora, Daniel, você imagina o que é você ser primeiro-ministro e ter que estar o tempo todo tentando negociar aqui, colar, puxar para um lado, puxar para o outro, para tentar ver se você se mantém no poder. O que está salvando o Bayrou e por que ele não caiu até agora? A gente tem uma bancada muito grande que é do reagrupamento nacional, né, o Rassemblement National, que é a maior bancada de todos, não tem maioria, mas é a maior bancada de todos, que está na direita, né, um partido da extrema-direita do espectro político francês. E você tem os vários partidos da esquerda. E, naturalmente, Daniel, sempre que a esquerda pede a derrubada, a direita não embarca. E quando a direita pede a derrubada, a esquerda não embarca. Então, basicamente, o François Bayrou, ele não consegue governar, porque, basicamente, ele está sendo pressionado por todos os lados, assim como ele também não é derrubado, porque nenhum dos lados consegue maioria suficiente para derrubá-lo do cargo. Agora, o que está levando a tanta turbulência na política francesa? É a aprovação do orçamento de 2026. O governo precisa cortar, Daniel, 40 bilhões de euros nos gastos, o que é um esforço hercúleo, e ele não consegue um compromisso com nenhum dos lados. Basicamente, ele tentou negociar ao longo dos últimos meses com o Partido Socialista. O Partido Socialista já disse que entende os cortes, mas quer dizer onde que os cortes vão acontecer. O François Bayrou diz, olha, os cortes que o Partido Socialista está disposto a fazer, eu não estou disposto. O Partido Socialista diz, olha, o Bayrou está querendo tirar gastos públicos, basicamente de programas sociais, né, de ajuda para os trabalhadores e tal, que aí é o Partido Socialista que não aceita. Então, nesse momento agora, houve a demanda pela derrubada dele por parte dos partidos de esquerda e o Rassemblement National, o partido da extrema-direita, não aceitou. Então, a gente teve, Daniel, a principal liderança do Rassemblement National nesse momento, que é o Jordan Bardella. Ele, naturalmente, a Marine Le Pen é uma figura muito importante, mas o Jordan Bardella é uma figura que está tentando se viabilizar para eventualmente se candidatar à presidência nas próximas eleições, que vão acontecer em 2027, mas aparentemente há um cálculo político por parte dessa extrema-direita francesa de não derrubar o Bayrou agora. Querem esperar ele sangrar um pouco mais nessa discussão do orçamento e, eventualmente, até tentar forçar o Emmanuel Macron a convocar uma nova eleição. Você se lembra, Daniel, que a discussão no ano passado foi que o Macron ele dissolveu o parlamento e, portanto, foram realizadas novas eleições com grande avanço da extrema-direita. Ele só pode fazer isso uma vez por ano, ou seja, tinha que esperar 12 meses para poder convocar uma nova eleição. 12 meses, Daniel, completa daqui a uma semana, dia 8 de julho. Ou seja, a partir da semana que vem, o Macron já poderia, num caso de necessidade, convocar uma nova eleição. Qual é a expectativa do Rassemblement National?
conseguir um avanço ainda maior no número de cadeiras, controlar ainda mais o parlamento e chegar muito forte para as eleições de 2027. Então, aparentemente, o Rassemblement National quer deixar o Bayrou sangrar mais, se desgastar mais, tentar forçar o Macron a convocar uma nova eleição parlamentar, tá? Para que você tenha uma maioria mais confortável e fazer um primeiro-ministro antes das eleições presidenciais, né, que vão acontecer no ano de 2027. Então, é um cenário, Daniel, que você começou o episódio falando isso, né? A França está com carinha daquela Itália que a gente conhece, né? A Itália que a gente está acostumado a ver. Instabilidade política o tempo todo, você não consegue manter uma certa continuidade no governo. Isso se tornou, portanto, o cenário francês. E, Daniel, não vejo como isso ser modificado, mesmo com uma nova eleição presidencial, quando ela acontecer em 2027. Vamos ver qual é o cenário francês, mas a França, de fato, com esse desafio de cortar 40 bilhões de euros nos gastos públicos, vai ter muito trabalho para manter o mínimo de estabilidade, Daniel.